paz, amados. Neste dia, nós vamos continuar a meditação no capítulo 7 de Miqueias. Nós paramos no verso 7. Hoje nós vamos continuar a partir do verso 8. Vamos orar. Senhor Deus, vem nos dar a direção da Tua palavra nessa hora. Vem falar conosco, vem abrir o nosso entendimento. Vem abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra, Senhor, nos anime, nos alimente espiritualmente. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O título dessa sequência de versículos que nós vamos ler agora, ele diz assim: O Senhor se compadece de Israel. Verso 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Verso 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Aqui nós percebemos nesses dois versículos que o profeta ele escreveu como se fosse Israel ou a cidade de Jerusalém, falando para uma das outras cidades que era inimiga dela, falando a respeito da situação atual que ela se encontrava, que ela estava caída, que estava morando nas trevas, ou seja, estava numa situação muito escura, e como se fosse Jerusalém falando para uma dessas cidades que era inimiga dela, ela fala para ela não se alegrar, para ela, mesmo que ela esteja caída, ela ainda ia se levantar, e mesmo ela estando nas trevas, o Senhor seria a luz dela. Ela diz também, né, que sofrerá a ira do Senhor, porque ela sabe que vai passar por tudo isso, que está passando pelaquela situação, porque ela pecou, né? Mas ela vai aguardar o Senhor julgar a causa dela e executar o direito dela. E ela confia, ela diz, eu confio, né? Ela diz assim, Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ou seja, ela confia que o Senhor ainda vai agir a favor dela. Continuando o verso 10 diz assim, a minha inimiga verá isso e ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. A inimiga de Israel, que agora estava perguntando para Israel, para Jerusalém, cadê o teu Deus? Jerusalém respondendo, diz que ainda verá ela, ainda contemplará ela sendo pisada como as lamas das ruas. Ou seja, mesmo que a inimiga de Jerusalém tivesse agora por cima, tivesse uma situação melhor que Jerusalém, confiando em Deus ainda, diz que ainda haveria sendo pisada como lama nas ruas. Tamanha era a confiança de que o Senhor ainda a exaltaria, ainda lançaria por terra todas as suas inimigas, as pessoas que eram contra ela, as nações, as cidades, os povos. O verso 11 diz assim, no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Aqui é o profeta falando para a cidade, para Israel, que no dia da reedificação dos muros dela, os limites dela ainda serão removidos para mais longe. Hoje eu digo na época que foi escrito o texto, Jerusalém poderia estar destruída, mas o profeta profetizando disse que haveria reedificação dos muros e que essa reedificação tornaria Israel maior, Jerusalém maior.
trazendo para a nossa vida, nós podemos dizer que às vezes estamos numa situação difícil e quando aquela situação for resolvida por Deus, isso ainda aumentará a nossa prosperidade, aumentará as nossas possibilidades, os nossos horizontes serão aumentados, tanto espirituais como físicos. Quando Deus restaura, Ele faz isso. O verso 12 continua, o profeta dizendo: Nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio, até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. O profeta profetiza uma restauração, mas ele deixa bem claro que a terra ainda seria posta em desolação por causa dos moradores que tinham cometido pecado, que tinham se afastado de Deus, que tinham idolatrado coisas, pessoas que não deveriam ter idolatrado. O verso 14 diz assim: Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias de outrora. Que é um pedido que o próprio profeta está fazendo para Deus apacentar o seu povo, como ele havia feito na época que o povo foi tirado do Egito, que caminhou no deserto. Ele está pedindo para Deus apacentar o povo. No verso 15 é como se fosse Deus respondendo e diz: Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Talvez esse pôr a mão sobre a boca seria de tanta surpresa das coisas que Deus faria. E ficar surdo talvez seriam de tanto ouvir as maravilhas que Deus faria. Verso 7. Continua falando para essas nações. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Aqui fala que as nações terão medo do povo de Deus, né? E virão a eles tremendo, e como se fossem répteis, como se fossem serpentes. O verso 18 diz assim, o profeta diz assim, exaltando ao Senhor: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Que o profeta está declarando quão misericordioso é o Senhor, que perdoa a iniquidade, esquece a transgressão, porque ele tem prazer na misericórdia e não na ira. Verso 19: Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Confiantemente, o profeta termina o capítulo e o livro, afirmando que Deus terá compaixão do seu povo, que ele pisará os pés das iniquidades deles e lançará os pecados deles nas profundezas do mar, ou seja, Deus esquecerá de todos os pecados deles. E que mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, como ele tinha prometido aos antecedentes desse povo, aos ascendentes desse povo.
Então, com base no que nós acabamos de ler, confie no Senhor. Mesmo que você esteja numa dificuldade, numa situação difícil, lembre-se que foi o Senhor quem permitiu você estar ali, é Ele que vai te tirar dessa situação. Com base no que nós acabamos de ler também, eu quero fazer uma oração. Senhor, é nessa fé que estamos, na fé que mesmo caídos, o Senhor vai nos levantar, mesmo em uma situação que parece ser sem uma luz no final, o Senhor é a nossa luz. Pai, se algum de nós está em alguma situação difícil, complicada por causa do nosso pecado, é porque nós merecemos. Contudo, sabemos que és nosso Redentor e ainda veremos a tua justiça na nossa vida. Ainda veremos as tuas promessas se cumprindo. Meu Deus, tu és realmente aquele que perdoa os pecados e deles não se lembra mais. Senhor, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa sorte, mostra-nos a tua fidelidade. Age em nossa vida, pois em ti, somente em ti, estamos esperando, aguardando. Senhor, sabemos que és Redentor e que vives e que se levantará ao nosso favor. Foi tu quem permitiu que estivéssemos nessa situação, alguma situação difícil, é o Senhor que está permitindo. Então será tu que permitirá que venhamos a sair dela. Senhor, tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor. Em ti confiamos, em ti esperamos, porque não há outro que possa fazer como tu podes fazer. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Entregue ao Senhor esse momento que você meditou nessa palavra como oferta a Ele nesse dia. Fique com Deus e medite nessa palavra, crendo que o Senhor está cuidando de você e que Ele pode mudar a sua sorte. Ele vai mudar a sua sorte. Amém.